Eu comecei desde aquela época eu chamo de Zé Mail. Zé Mail. Aliás, vocês lembram do Zip? Tinha o Zip Mail. Eu tive Zip Mail, hein? Eu tive Zip Mail. Meu foi Zip Mail. Zip Mail. Aí tive Ball. Tinha. Cara, eu tenho Ball até hoje. Tenho um Ball até hoje. Ball, tinha o IG, que era o negócio da internet grátis, né? Que agora é Internet Generation. Ô, Mário, eu trabalhei no IG, velho. Ai, que bosta. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, queridas pessoas lindas, sejam bem-vindos ao Podcaster da Groselha. E estamos aqui com o seu Bruno Ventura da Boa Noite. Bom dia, boa tarde. Boa noite, bom dia, boa tarde. Seu Burzo. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada também, que a madrugada é um horário do dia que sofre preconceito. Bom eclipse. Bom eclipse. Senhor Jorge Colognese, técnico de computadores. Bom dia, boa noite, boa tarde, boa madrugada. Tava gritando até agora. É só começar o podcast que ele faz voz de Lorde em inglês, né? Resolve dormir. Senhor Francisco José Splinglas. Boa noite, senhoras e senhores. Gostoso. Olha a voz do... Não é, gente? Voz de radialista. E seu Maestro Boggs? Eu queria saber como é que faz pra aplicar o cheat do dinheiro infinito na vida real. Você vai, dobra um pouco pra frente, baixa 2 vezes a calça, estica a bunda e pra frente até arrombar. Eu conheço Que isso, um player cara? que conseguiu. Ô Bruno. Funciona. O cara teve aula com um coach chamado de Vasco. Para, cara! Ô Bruno. O Vasco não tá aqui pra completar. Oi. Eu conheço um player que aplicou o cheat de dinheiro infinito da vida real. Chama-se Daniel Fraga. A lenda. A lenda. Hoje o Daniel Fraga ele é o melhor live action que a gente pode ter de Carmen Sandiego. Pior, ninguém acha essa desgraça. É o Daniel Fraga só pra aqueles raiz do YouTube. Enfim, antes da gente começar o nosso podcast, vamos dar um recado aqui um pouquinho sério. Burzo, você quer dar o recado? Ô galera, vou dar o recado aqui. Tem uma amiga minha, na verdade, amiga de uma amiga, mas ela é daqui da minha cidade pequena, todo mundo se conhece, todo mundo é chegado um no outro e tal, é a Priscila. A Priscila, ela teve um problema sério, uma infecção crônica e tal. Para resumir, em função desse problema, ela teve que amputar a perna direita dela. E a galera tá fazendo uma vaquinha aqui para tentar arrecadar dinheiro para ela conseguir conseguir uma prótese, né, para substituir a perna amputada, para ela fazer todo o trabalho de adaptação e tudo mais. É uma pessoa muito alegre, mesmo com esse problema, uma pessoa que mantém um alto astral, assim, tudo. Mas, evidentemente, se ela tiver essa prótese, ela pode retomar a vida normal que ela tinha e tal. Ela tem 33 anos só. E a gente tá fazendo essa vaquinha aqui. Então, depois, o link vai estar disponível onde, ô Mário? O link vai estar disponível na descrição, tanto do Castbox quanto do canal do YouTube, mas também, é claro, vai estar no nosso Spotify. Porém, o Spotify ele não trabalha com links, mas vai estar lá na descrição. Também vai estar no nosso grupo como post fixo no topo do nosso grupo e no topo da página também. Então é só acessar lá. Gente, é pra ajudar essa guria, tipo, sensacional, a Priscila, tá? Ela precisa de 15 mil reais. Se você for pensar, velho, tipo, na vida que ela tem pela frente, porque a guria é nova, ela tem 33 anos só. Tipo, não é absolutamente nada, sacou? E a gente já ajudou tanta gente só no Groselha, então, tipo, cara, vai ser mais uma vez a oportunidade da gente mostrar que o Groselha é sensacional, que vocês são sensacionais e que a gente pode fazer mais outra pessoa feliz. Belezinha, então? Enfim, bedidos! E aí, como é que vocês estão? Fala pro tio.
O que é? É podcast de videogame ou é divã isso aqui? Não, É de terapia. É preciso saber de como vai você. Foi aquele. Não tinha um jogador do Vasco que chamava Ivan? Gente, eu não entendo nada dessas porra de futebol. Aliás, é um traço tem- de testosterona que eu não tenho. Mas você tem algum Agora traço ele de testosterona, Mário? Acho que não, mano. Claro que eu tenho traço de testosterona, você me respeite. Mas rapaz, respeita a polícia. Você está enrolando muito, tá? Então vamos comer. Eu queria trazer uma curiosidade que é o primeiro jogo de videogame. Quer dizer, Space War é um dos primeiros jogos eletrônicos de computador, segundo a Wikipédia, foi concebido por um grupo de estudantes de Massachusetts, também conhecido como Massachusetts. É no Mississippi. Massachusetts Institute of Technology, o MIT, que é de onde saiu 99,9% das patentes sobre qualquer coisa de tecnologia no universo. O episcopo pode falar mais sobre isso. E uma coisa que é legal de você parar pra pensar que foi um joguinho de videogame que um engenheiro preparou ali para um osciloscópio só para as pessoas que visitassem o museu de Massachusetts não ficassem entediados. Ou seja, tipo assim, é aquela coisa, do mesmo jeito que a internet ela foi feita pra quê? Pra porn. Internet is made for porn. Sabe? Circuitos eletrônicos foram feitos pra jogar joguinho. Mas Vocês ficam aí perdendo tempo fazendo telefones, fazendo ressonância magnética. Fazendo tomografia lá. Exatamente, mas é triste, né, velho? Tipo, medicina. Mas enfim, como vocês já puderam perceber, o tema de hoje é videogames. Videogame. Hoje as pessoas estão jogando mais videogame do que antes. Engraçado que... perceberam? Não. Vocês perceberam que o tema é videogame e a pessoa que tá pilotando é o Mario? Ah, é mesmo. É verdade. Antônio Carlos. Símbolo. E qual é a relevância? Basicamente é o seguinte, o Mario é o mestre do RPG aqui hoje. Que Mario? É verdade. Entendeu? É verdade. É porque o Jorge, ele é... Meu Deus, essa piada ruim de novo. Borge! Peraí, caralho, Borge. O Jorge, ele é ultra, hiper, mega fã da Nintendo, né? Então, eu não gosto do Mario porque, né? Por motivos óbvios. Tem alguém que não gosta da Nintendo que não seja aquele pessoal lá do Xbox Mingau? É aquele retardado. Não, porque o negócio é o seguinte, a briga é sempre... Você vê que a briga é sempre entre a Microsoft e a Sony. A Nintendo é o concurso, porque todo mundo gosta da Nintendo. Ela reclama que a Nintendo faz joguinho pra criança, mas saiu o joguinho novo do Mario, todo mundo fica com a cueca molhada. Mas é lógico, os joguinhos do Mario, tipo, até hoje, é uma coisa que é muito interessante, porque o Sonic, ele não sobreviveu à era 3D. Tipo, destruíram com o Sonic na era 3D, no Sega Dreamcast. E aí teve uma versão do Sonic 3D pra Mega Drive, que também tinha no Sega Saturno. Só que, tipo assim, primeiro que aquilo ali não conta como 3D, tá? Só do Dreamcast conta. E era uma pitomba, sabe? Tipo, era bem ruim. O Sonic, ele perdeu a essência, o que não aconteceu com nenhum jogo do Super Mario. Nenhum. Super Mario A Nintendo, ela foi muito foda, porque, tipo assim, o Super Mario, ele fez a sua primeira aparição em 3D, foi no Nintendo 64. E tipo assim... Sim, o Mario 64. Você não ia poder dizer nunca que aquilo não era um jogo do Mario. Era um jogo do Mario com coisas a mais. E tem sido assim, tipo... E cara, a gente teve várias chances pra acabar com o Super Mario. Super Mario Galaxy, que mudou bastante da mecânica, mas continua sendo um jogo do Mario. Você tem o Super Mario 3D World. Cara, é sensacional, velho, o que eles fizeram com o Super Mario, sacou? Como é que pronuncia esse jogo? Eu achei bonita a pronúncia dele. Pareceu em inglês. Super Mario 3D World, tá? World, 3D World. World, da Microsoft. Então. É 3D Word. 3D Word, 3D Excel. Do 3D World do Mario é tipo a fusão do Super Mario com aquela série The Office, é isso? Agora vem um momento dramático, né? Quando as crianças que não era muito de sair pra rua, elas tinham com que se divertir, né? Tipo, ficava em casa, jogando videogame. Jogando Wolfenstein, jogando Doom. Puta, cara, que pariu, foda. Nossa.
Eu Quem jogava, aqui- era Pac-Man, Enduro. Cara, como eu gostava Quem aqui é da turma. Não, vamos lá. Quem aqui é da turma do Atari? Que começou no Atari. Joe. Eu. Na Na época só tinha verdade, Atari. o primeiro videogame que eu joguei era um que o nome do negócio era Telejogo, que era. Eu tinha também. ele Só tinha duas Pong? coisas, assim, o jogo tinha tênis, vôlei, se não me engano, e, Tinha um Tinha futebol. pênis, é isso? e paredão, que era o único jogo que dava pra jogar paredão. sozinho. Telejogo. Puta, saudoso telejogo. Olha, Pô, você deu umas histórias aí. O negócio é o seguinte, o telejogo era analógico, né? Então, não era uma transmissão digital que fazia pra televisão. Era analógico e a gente deslizava o controle, assim, era tudo deslizava continuamente, né? Não havia pulo de pixel. O Atari eu não sabia desse que ele também era analógico também, veio ser um telejogo mais complexo, assim, essa eu não sabia. Hoje em dia o Francisco José Espínola prefere que o joystick deslize. Que isso, cara. Aí, ele começou. já começou. É assim, é? Tá bom, deixa comigo. Aí eu tava lendo a biografia lá do Steve Jobs, né? O Wozniak, que trabalhava com ele, né? É o gênio. O Wozniak é aquele que derrubou um avião e ficou muito doido e parou de mexer. Ele parou de brigar com o Steve Jobs, basicamente isso. Essa história depois você me conta aí, que eu não tô sabendo que ele derrubou um avião, não, né? O que eu soube é que eles eram pagos pela empresa lá na Califórnia lá que fazia esses cartuchos de Atari, né? E aí a empresa queria colocar o mínimo de chips possível no cartucho. Cada chip a menos que ele colocasse, eles davam um bônus de $50, porque naquela época pros adolescentes lá, o Wozniak e o Steve Jobs era grana. E aí o Steve Jobs não contou desse bônus, mas falou pro Wozniak que ele tinha que otimizar lá. O cara conseguiu colocar menos 7 chips no cartucho lá, gerou milhões de dólares de lucro e não ganhou o bônus, só ganhou o preço mesmo do trabalho que ele fez, que foi fazer o jogo pro Atari. Aí o Wozniak lembra disso, é puto com o Steve Jobs na biografia dele. O Steve Jobs disse assim, não aconteceu nada disso, tá? Bruno. Oi. Qual foi o seu primeiro? Quando foi o seu primeiro? Ou qual foi o seu primeiro console ou videogame? Ele começou pelo consolo, aí depois passou pro console. Eu falei que ia ter volta. O Francisco está vingativa hoje. Se bem que se você for pensar no nome joystick, né? Você tem duas traduções possíveis. O bastão do prazer. É o bastão do prazer ou a enfiada do prazer também, que é stick, do verbo to stick, é enfiar. Qual que você prefere, Bruno? A estocada boa, né? Muito. Eu prefiro o joystick. O José Espínola aceitar melhor. É isso, é. Tá, Bruno, a sua história videogameística, como é que é? Cara, eu sempre fui muito de jogar mais no PC. O primeiro videogame que eu tive foi bem tarde e era um Super Nintendo. Bruno gostava de jogar Come com os amiguinhos dele. Na vez dele, os amiguinhos surgiam. O Bruno não gostava de ser o fantasma, nunca pegava o fantasma. Tá, então vamos de novo. Bruno, conte-nos a vossa história com os consoles videogameísticos. Então, eu sempre fui mais de jogar no PC, né? Porque eu sempre tive PC em casa, então eu curtia. Minha avó gostava de jogar Copa, jogar passivo. Eu gostava de Space Invaders, eu amava. Não, eu gostava, eu jogava Age of Empires, eu gostava de Wolfenstein, eu gostava de Doom. Esses joguinhos de navinha, sabe? Aquele joguinho de plataforma, eu adorava esse plataforma. Wolfenstein, quem gostava também era o Olavo, né? Tinha o Wolf Olavo, né? É. Cara, eu lembro que Doom era instalado em 10 disquetes. Eu tinha uma caixinha que tinha 10 disquetes. Aliás, hoje em dia dá pra você baixar o Doom com emulador de DOS e ainda tem uns mods pra ele que deixa bem mais gore o bagulho. Eu tenho aqui muito sensacional.
Não, e É, se tem todas as fases abertas, você não precisa. Exato. Se você forçar um pouquinho, você faz o seu próprio mods aderente de Doom. Com grandes abas. Gente, eu me lembro até hoje, a primeira vez que eu vi o Doom, eu tava lá no UFRJ, no laboratório de informática. O pessoal, obviamente, não vai ficar estudando no laboratório de informática. Tinha gente jogando Doom. Aí quando eu vi, cara, eu olhei assim, a parada, a gente olha, tem um monitor de computador, tem paisagem lá fora, a gente vê a paisagem de Marte, montanhas. Cara, não pode ser, nunca vi coisa igual a essa, né, cara? Jogava o Wolfenstein era o pré-Doom, né? Era. Sim, era o pré-Doom. Mas antes... Eu achava a trilha sonora de Wolfenstein. Era muito boa. Mas o Wolfenstein, ele começou 2D. Vocês sabiam disso, né? Não era Sim. 3D. Outra coisa, você tem jogos 3D anteriores para PCs que são aqueles simuladores de voo, né? Ah, sim. Tipo F-16 e tal, só que simulador de voo, cara. eram jogos até legais, mas primeiro, o frame rate era sofrível. Sim. Você tinha um 3D poligonal bem simplesinho, sem textura, nem nada e tal. O Doom explodiu a cabeça porque além de ser super divertido, ele era rápido. Era. Sim. Impressionante. E tinha os cheats pra você usar. Vocês lembram de algum? Eu lembro de todos. Era IDD, QD e IDKFA que liberava o chaves. Exatamente. Aí tinha pra atravessar a parede, que são 2 códigos, que é o IDClip e o IDS, PIS, POPD. Tinha código pra atravessar a parede? Tinha. Você atravessava e ia pra fora do mapa. Era o IDClip. Muito foda. Eu vou testar isso daí. O IDClip. Funciona até hoje, cara. Mas você tava falando dos simuladores de voo, tinha também o do da Microsoft, Flight Simulator. Eu acho que o Flight Simulator ele vem bem depois dessas gerações de joguinhos. Na verdade, o Flight Simulator, o primeiro, ele saiu em 1979 para o Apple II. Nossa senhora. Exatamente. Devia ser bonito. Não, era uma bosta. Era muito feio o bagulho, cara. Eu joguei Flight Simulator no TK-85. O TK-85 tem 16K de memória, sendo que uma parte dela era usada pelo sistema operacional. Ele tinha Basic em 8K, escrito em 8K. Caralho. Nossa senhora. 8 KB. Foda mesmo. Seu Burzo, conte-nos a sua história com os Vujo Games. A minha história com videogame começa lá no Atari, né? Ainda eu tinha uns... Bom, começa no telejogo que eu contei lá atrás, que um amigo meu tinha, a gente jogava bastante, mas do videogame mesmo, assim, o Atari, que foi o primeiro que eu tive, e joguei pra caramba, assim, tinha um monte de... Era fita que a gente chamava na época, um monte de fita, e foi, acho que até hoje o videogame que eu mais gostei foi esse. Aí depois eu tive um hiato, aí eu tive um Nintendinho, e depois não tive videogame, eu não tive mais. Aí fiquei um tempão sem jogar, comecei a jogar, quer dizer, eu jogava Age of Empires no computador, na época ainda do CD e tal, mas não era muito de jogo. Aí comecei agora, recentemente, que eu voltei a jogar e tô começando nos jogos aí no computador, cara. Agora a fase minha do Atari era direto jogando, assim, passava o dia mesmo na frente da televisão na época. Que tinha o mito que videogame estragava TV-lisão, né? Tinha. Eu lembro que tinha um negócio tinha que jogar 2 horas, aí você tinha que parar um pouco, depois tinha que esperar uma meia horinha pra depois começar. Isso é uma mentira tão mentirosa. Vai marcar a tela. É igual tomar friagem. Igual vitamina C na gripe. Pra caramba, eu jogava no DA da faculdade, quando eu fiz a PUC lá em Campinas. Fiz 3 anos lá. E aí tinha o SimCity, mas o primeiro SimCity, que era mais simplesinho. Depois começaram a fazer uns SimCities que era muito complicado. Agora até que hoje em dia eu acho que eu dou conta de jogar. SimCity era um jogo muito legal, cara. Que tendo as ideias pra cidade, pra ver se ela crescia, se arrecadava dinheiro. E Jorge Colonese.
Conte-nos a sua odisseia. Cara, foi bem parecida com Burza. Eu tinha um vizinho meu que tinha telejogo, a gente jogava lá com ele. Aí meu pai resolveu ir na Santa Efigênia, aqui em São Paulo, e comprar um Atari. Meu pai não só comprou um Atari, como ele trouxe uma caixa de fitas de Atari. Tipo, ele trouxe o Atari com umas 30 fitas, velho. Puta que pariu. Eu acho que os jogos que eu mais joguei no Atari foram Hero. Puta, Hero eu joguei pra caralho. Hero tem emulador do Atari, que de vez em quando eu pego pra jogar Hero. O River Raid, o Hero, o River Raid, o Enduro. Puta, cara, os meus favoritos. Hero, River Raid, Enduro e o Pitfall. Puta que pariu, Pitfall era legal. Pitfall era sensacional. Pitfall era sensacional. Só que assim, só uma informação, na época assim, o Hero a gente chamava de Aero, River Raid era River Raid mesmo, falava River Raid, era tudo no... Tinha mais um, Buzo, tinha mais um que era da hora, que é aquele Frogger. Caralho, eu vi muito. Frogger era legal. Tinha um Frogger que chamava Flash Gordon também, que era bem legal. Esse eu não uma coisa que a gente tem que explicar pra essa geração Y, Z, etc., para as crianças entenderem, tá? É que a gente chamava cartucho de fita. É. Que isso é a coisa mais anacrônica, louca. Quem que chama fita de cartucho? Não, mas tem uma galera que. Essa geração. Essa geração Steam. Eu não conheço ninguém que tenha assoprado cartucho de Nintendo. Eu conheço que assoprava. Só pra fita. Outra coisa louca. Interessante do pai dele ter trazido uma caixa de jogo, porque a desgraça do Atari foi isso, né? Eles começaram a liberar pra todo mundo fazer jogo e começou a aparecer um monte de jogo bosta, né, cara? Exato. Então. O único foi o jogo do ET, e até hoje é falado. O jogo do ET afundou o Atari. Uma outra coisa louca é você pensar que, por incrível que pareça, tinha jogo em fita. Tinha, em fita cassete. Pra Apple, pra Commodore 64, pra toda essa geração de jogos de computadores pessoais que não existiram no Brasil por causa da reserva de mercado. Depois a gente fala um pouquinho sobre eles. Mas tinha aqui chegavam os MSN, lembra dos MSN? Era MSN, MSX. MSN é bagulho de Então, MSN, cara. E além do Atari, depois, mais pra diante, tinha uma galera que tinha o Nintendinho, depois o Super NES, aí os vizinhos, né? Porque aí meus pais viraram, tipo, evangélicos, essas paradas, aí não podia mais jogar videogame, nem ter televisão em casa. Aí a gente jogava na casa... jogava na casa dos vizinhos, mas eu também jogava em computador, cara. Eu tinha uns disquetes de 5 1/4 com vários jogos. Eu ia direto, eu fiz um curso de informática quando tinha 13 anos. A gente não ia na escola pra aprender informática, a gente ia na escola com os disquetes pra ficar jogando uma caralhada de jogo lá. Eu não sei qual era o jogo pra PC, que o negócio é o seguinte, começou a ter os sistemas de proteção contra a pirataria, né? É verdade. O sistema de proteção era um picote no disquete, cara. É isso que eu ia lembrar. Tinha um jogo que eu não lembro qual era, que pra você hackear o jogo você tinha que furar o disquete. Você fazia um picote no bagulho, mano. Era muito bom, você é louco. Pergunta. Pergunte. Ninguém aqui começou sua jogatina pelos fliperlama, não, porra? Eu jogava. Porra, eu comecei pelo. Tipo assim, pode-se dizer, tudo bem, teve o lance do Atari. Eu lembro, cara, que. Tipo assim, eu com 8 anos de idade, eu não alcançava nem os manches direito, mas eu jogava pra caralho. Ah, Boggs, eu nunca fui um cara de fliperama também. Aqueles joguinhos de navinha da Taito. Eu lembro a primeira trilha sonora de videogame que grudou na minha cabeça foi daquele desgraçado, miserável filho da mãe do Ghosts and Goblins. Puta que pariu! Esse jogo é do demônio. É dificílimo esse jogo. Dificílimo, maravilhoso. Eu jogava durante meses e meses.
Cara, e desde aquela época eu tenho essa coisa de gostar de jogos engraçados, porque eu me cagava de rir com o Rei Arthur. Ele tomava de cueca. Tá bom mesmo. Eu sei que você, assim, no Ghosts and Goblins você tem que zerar fazer as 6 fases 2 vezes, porque uma é uma ilusão. Ou seja, você passa 6 fases, Cara, que doido. aí você vence lá um monstro, aí beleza, aí numa tela final fala assim, faz de novo porque aquilo ali não era a realidade. Aí você vai, na segunda vez, se fode tudo de novo nas mesmas 6 fases, aí você no final enfrenta o Lúcifer, e aí você salva a menininha lá. É um jogo que ensina, já ensina desde o começo pro jovem, né, das vantagens de ser solteiro. Não, mas isso o Super Mario vem fazendo também já tem um tempão, né? Bom, o Mario... Vocês lembram? Você que falou de fliperama, Box, você lembra quando estourou aqueles Street Fighter hackeado que você dava 300 mil Hadouken? Zadug! O Zadug! Ataque da Gertrudes! E detalhe, você dava 300 mil Hadouken e sempre tinha essa maquininha aí. Posto de gasolina, rodoviária. Mano, era uns lugares. Por que você acha que meu pai comprou um Atari o mais rápido possível? Puta que pariu. Não, Por isso, tive porque o Atari os antes do fliperama. Eu tive o Atari antes do fliperama, acho que eu tinha uns 8 anos de idade quando me deram um Atari. Mas aí depois eu fui pro fliperama. Cara, eu tenho que confessar aqui. Eu já roubei moedinha da minha mãe pra jogar fliperama. Crime, senhores, crime. Crimes, Mariana. Crimes, Mariana. Crimes eu aqui no podcast, da minha mãe. senhores. Eu me escondia dentro do fliperama e o dono do fliperama se chamava Ambrósio. Aí o Ambrósio ficava na porta, né? Escuta essa. O Ambrósio ficava na porta, aí minha mãe ia, mano, com a cinta. Aí o Ambrósio dava um toque e falava assim: sua mãe tá chegando, não sei o que. Mano, aí a gente se escondia atrás da máquina e tal, minha mãe não pegava. Uma vez, cara, não deu tempo do Ambrosio avisar. Minha mãe catou a cinta assim, uma surra dentro do fliperama, os caras alopravam. Bicho, os caras alopravam a gente quando apanhava dentro do fliperama. Bem, senhor José Francisco, fiz sua história com videogame. Cara, a minha história com videogame é muito longa. Eu sempre fui completamente apaixonado por videogame. O Francino ela adora objetos longos. Lá vem. De todo tipo. Nessa época eu tava em Bássara, eu tinha 7 anos de idade. Não, 8, 9. Tava em Báscara? Bássara. Ele era uma fórmula. Onde é que fica esse lugar, seu José Pisno? Bássara fica no Iraque, no Vale do Chatel Arabe. Eita caceta. No Chatel Arabe. Opa! Agora me liguei. Perto do Golfo Pérsico. Caralho, pra mano. Cacete. Então, era parte do Saddam, cara. O Saddam na época ele era ministro, não era nem ditador ainda. Olha só. Das Minas Energia lá, alguma coisa assim. Por isso que é ditador também, porque na época o Iraque não tinha aquele óleo todo. E... Cada país tem um ministro de Minas e Energia que merece, né, Dilma? Obrigado. Mas aí a Petrobras foi contratada para explorar lá o campo de Majinun, né, que acabou virando o maior campo do mundo na época. E tava lá, a gente foi morar lá. E a gente tava em contato com as tecnologias e tal. Um dia um engenheiro, um amigo do meu pai, trouxe o telejogo, eu vi lá na casa dele. E ele disse: pai, eu quero um desses aí, eu quero. Fiquei vidrado, né? Imagina uma criança vendo aquele negócio lá. Um joguinho na televisão. Isso é uma coisa completamente nova, né? Pioneira. E aí eu pedi, era muito caríssimo na época. E meu pai disse: vou te dar no Natal. Tá, esperei pra cacete, mas aí, eu tava lá em casa e comecei a ouvir uns barulhinhos, né? E meu pai tava jogando antes de me dar o presente de Natal, né? Ele teve que... Na época eu acho que eu acreditava em Papai Noel. Mas eu descobri ele jogando lá o jogo, o telejogo lá no escondido, né? Porque ele não resistiu. E eu também eu usei essa paixão em comum, né, que meu pai tinha por videogame, para fazer com que ele comprasse um computador. Na época
pulando isso aí várias décadas, no SimCity, meu pai não queria comprar um PC de jeito nenhum, porque um 486 na época, né? Quer dizer que era muito caro e eu só ia usar pra joguinho. Um 486 era caro, né? Bruno, você não tem noção, dezenas de reais, cara. Vocês não lembram um comercial do Emílio Surita anunciando um PC de 4 mil reais, isso em 95 lá, um PC com Pentium 1, 200 MB de memória. Puta foda, né, velho? Nossa. E uma coisa... Perdão, Chico. Eu tô acelerando aqui porque a história é longa mesmo, do jeito que o Bruno gosta, coisa longa, né? Já fez a piada. O Chico acreditava em Papai Noel, que ele adorava o saco do Papai Noel. O telejogo veio lá dentro. Então, eu fiz um tio meu que tava visitando a gente comprar pra mim de presente de aniversário um SimCity. E aí eu cheguei pro meu pai e disse: pai, eu tenho um SimCity aqui, mas não tenho onde jogar. Aí ele: eu vou levar você pra jogar na casa de um colega meu que tem PC. Aí eu instalei lá e meu pai começou a olhar assim, aí começou a jogar também, eu ensinei meu pai a jogar. De repente meu pai tava indo todo dia lá na casa do colega dele pra jogar o SimCity. Aí acabou que ele comprou, né, o PC finalmente lá pra casa pra precisar encher o saco do colega dele lá. Eu tinha um tio que era desse jeito, ele comprava os videogames de presente pro filho dele, porque ele sabia que o filho dele ia deixar ele... E esse moleque teve PlayStation, 3DO, sabe, Saturn, teve todos esses videogames que deram errado. Uma coisa que é importante frisar é que quando a IBM lançou a arquitetura IBM PC e tal, não era o melhor computador do mundo para se jogar videogame, não. Até todos esses outros, Amiga, Commodore, eles eram muito mais interessantes porque tinha aquela coisa de fazer uma estação de trabalho que fosse mais barata, que aquela porcaria custava $5.000 e era o mais barato, tá? Então, o que transformou o IBM PC numa plataforma de jogos, e hoje é uma das melhores plataformas de jogos, inclusive para quem não tem dinheiro para comprar console, foi o fato da arquitetura aberta, e depois vieram as placas de expansão e tal, porque antes o computador, o IBM PC, ele era um computador poderoso, mas que só servia para mexer em texto e banco de dados. Mas Borges, se a arquitetura era boa, qual foi o papel do Niemeyer, né? O Niemeyer, ele desenvolveu aquele gabinete bege. Puta, não, é branco, porque tudo dele é branco e branco. Mário, você acha que alguma coisa permanece branca em Brasília por uma semana? Bem observado, né? E Boggles, e você, Boggles? Suas histórias com videogames? Eu acho que eu já falei, né, tudo. Eu meio que comecei pelo fliperama, aí veio o Atari. Teve uma época louca que, tipo assim, eu era teenager, adolescente, e eu trabalhei um pouquinho numa loja de fliperama que tinha um monte de Street Fighter 2. Não tem uma fase que a gente tá mais maduro, sabe? Que a gente quer se libertar das coisas de criança e quer ser mais adulto, tipo ali entre os 11 e 12 anos de idade. Uhum. Eu tive essa fase de não gosto mais de videogame porque tô adulto, até o dia em que eu vi Super R-Type e F-Zero. Esses joguinhos eram massa pra caralho, velho. Foi o dia que eu parei de frescura e saí correndo pra pedir o Super Nintendo pro papai. Eu comecei também com o Atari. Na verdade, o Atari era mais do meu irmão, assim. E eu era bem piquititinho, lindo, fofo, com bochechas gordinhas. Um bebê perfeito, praticamente. E aí eu lembro que, tipo assim, meu primeiro videogame mesmo não foi nem um Nintendinho. Primeiro foi um Master System. Eu tive o Master System. Aí depois eu troquei pro Phantom System, o que foi uma bosta. E aí eu tive esse Phantom System por um tempo. E aí eu ganhei o meu Mega Drive, sensacional. Que aí eu ganhei o Mega Drive 2, que era a mesma coisa que o Mega Drive 1. Só que esse vinha com o Sonic. Foi quando eu tive primeiro contato, assim, com os jogos, tipo, de primeira linha, assim, tipo, que a gente chama de AAA, né? Que foi o Sonic.
E, cara, eu era completamente apaixonado, assim. A galera falava do Super Nintendo e tal, e não sei o que. Ah, porque Super Nintendo e tal, não sei. Eu sempre fui o menino mais pro lado da SEGA, assim. Ô Mário, você não Oi. enxergava direito? O que é? Você não enxergava direito? Então, continuando. Não, Mário, responde a pergunta, seu mal educado. Não, eu não era cego. Ué, você falou que você era uma criança que ia mais pro lado da SEGA. Eu falei, nossa, coitado. É, cara, eu já preferia a surda pro jogo. Se fuder. E aí, depois do Mega Drive, eu fiquei anos sem videogame. E eu ganhei o meu PlayStation. Foi aí que, tipo assim, cara, eu ganhei meu PlayStation 1 na época que lançou. E, tipo, foi a minha primeira real paixão pelos videogames foi com o PlayStation, assim. Tanto é que, tipo, só do PlayStation 1 eu pulei pro PlayStation 4. Eu não tive nem o 2 nem o 3. Pois é, Mário, eu adorava o PlayStation 1 e o 2, aí depois o 3 e o 4 eu não peguei essa geração. O que me deixa mais apaixonado e que eu vejo que, tipo assim, hoje em dia não tem mais tanto, é a tal da batalha dos beats, assim. Eu achava muito legal falar sobre beats. Hoje em dia a galera não fala mais sobre beats, assim. Mas é porque isso é meio bobeira, sabia? Não, é bobeira, mas é uma coisa, tipo, tão nostálgica, porque a gente era moleque e quando a gente discutia isso com os outros, tipo, a batalha era os beats, a gente não tava nem sabendo o que a gente tava falando, né, cara? O que acontece? Você tem um vídeo no YouTube de um canal de games em português que ele explica como fazer jogos de 8 bits. Ou como se fazia. A questão é que, nessa época o processador era responsável meio que por tudo, entendeu? Então você tinha um espaço de memória. O espaço de memória para você fazer objetos ele era menor do que a quantidade de pixels da tela. Então você tinha um espaço pequeno para você fazer objetos. Você tinha uma paleta de cores, de 3 cores, 4 cores para cada objeto. Então você tem uma série de limitações. E por aí vai, né? Então é por isso que você tem um salto muito grande da era de 8 bits para 16. Agora, quando você tem um salto do 16 para 32, parece que ficou tudo muito igual. Né? Os gráficos ficaram todos iguais, a diferença é a capacidade de processamento de quantidade de polígono, né? E também da velocidade, da quantidade de objetos e da velocidade das coisas. Sim, basicamente muda a partir. Só que tem uma coisa, tem um videogame muito legalzinho que não foi lançado, que praticamente não teve sucesso no Ocidente, que foi o PC Engine da NEC. O PC Engine é muito legal. Que foi lançado no Ocidente como TurboGrafx, né? E ele praticamente tinha a mesma qualidade gráfica do Super Nintendo e do Mega Drive, né? Eu inclusive achava a placa de áudio dele melhor do que a do Mega, mais gostosa de ouvir do que a do Mega Drive. E depois ele ainda teve o dispositivo de CD. E era um videogame muito barato, fez muito sucesso no Japão. Lembrando que ele foi lançado antes do Mega Drive, né? Então, cara, ele tinha essa filosofia. O dispositivo gráfico dele era de 16 bits, mas o processador central dele era de 8, que barateava muito. Sim. O videogame. Por isso que você vê jogos Você vê jogos de PC Engine aí, principalmente pro PC Engine CD. No YouTube você não acredita tecnicamente ele é um videogame de 8 bits. Da geração, era muito foda. Por outro lado, você tem o fantástico Jaguar, que era um videogame de 64 bits. Que não tinha 64 bits nem aqui nem na casa do caralho, né, velho? Não, ele basicamente ele tinha um hardware até interessante. Porque ele era um negócio tão esquisito, né, tão absurdo, que era muito difícil de programar para ele. Ele era basicamente, ele era basicamente, nós entendemos que videogames são computadores, né? A gente sabe disso. Não. O Jaguar, o Jaguar ele era um videogame dual processor, ou seja, ele tinha 2 processadores.
Né? E isso existe no mundo dos computadores. Se você compra uma placa-mãe com 2 processadores, você bota lá e a sua conta de luz vai pro saco. Só que ele não tinha um dispositivo dedicado para trabalhar com 3D. A arquitetura dele era ruim mesmo. Né? Mas se a galera tivesse, sabe, tipo assim, conversado direito com os desenvolvedores, mesmo problema do Saturno. Só quem sabia fazer jogo pro Saturno era a Sega. É verdade. Porque a arquitetura dele era tão esquisita que dava muito trabalho para você programar jogos pro Saturno com os computadores da época. Eu acho que cada um de nós assim teve um momento assim que você fala, caralho, isso é muito foda. Foi, por exemplo, quando eu joguei Resident Evil pela primeira vez, velho. Nossa. Puta que pariu, eu também. Puta merda. Ô, velho, quem é que jogou Resident Evil aqui? Sério? Algum de vocês já jogou Resident Evil? Eu acho que todo mundo. Bruno? Morreu, mas passa bem. Dormiu. Burs? Não, desculpa, eu tava mutado aqui. Eu tava falando com o microfone mutado. Ei, Bruno. Ei, Bruno! Você já jogou Resident Evil, Bruno? Cara, eu gostava de assistir meus amigos jogando Resident Evil. Mas eu não tinha coragem de jogar porque fazia xixi na cama depois. Velho, pior é que eu tinha medão, velho, daquela desgraça. Não, cara, jogo que me deu medo, Silent Hill. Também. Nossa, Silent Hill. Porra, velho. Eu lembro que eu tinha uma revista, essas de banco, trava, Tá. e tipo, contava toda. Eu esqueci como é que é o termo em inglês. O que termo? Walkthrough, não é? Walkthrough, walkthrough. Isso, walkthrough, que mostra tipo, É o detonado, né? do jogo e tal. Isso, obrigado. É detonado. É o detonado. Exatamente. Exato. Eu morria de medo só lendo aquilo lá. Velho, mas pra você Caralho, ter noção, cagava no um Silent jogo, Hill, rapaz. o último chefe, porque se você fizesse tudo certinho, você tinha 2 chefes, né? No Silent Hill, o último chefe nada mais é do que o Samael. Samael é é o braço direito do Lúcifer, assim. Então você imagina a galera doente botando uns negócios mó pesadão, assim, pra molecada jogar, assim. Que foi uma das primeiras coisas, tipo assim, que realmente que eu vi que era pesado, assim. Eu falava, caralho, mas como assim, velho? Eles nem pra inventar um monstro. E quando você tava na cidade com aquele radinho e aquela porra da rádio começava aí a cidade virava demoníaca, aqueles alambrados subia. Ó, juro pra você, velho, eu joguei uma vez Silent Hill, uma vez só. Fiz o final tal e não joguei mais. Cara, eu trabalhava nessa época, eu trabalhava numa loja de informática como vendedor. Eu chegava em casa umas 10 horas da noite, só tinha tempo pra jogar das 10 à meia-noite. Imagina, né, mano? Era mais legal pra jogar esse tipo de coisa. Puta, caralho, mas você sabe que a grande estrela do Silent Hill é a música, é a trilha sonora? Sem a trilha sonora, o jogo não vale nada sem aquela trilha sonora. Nossa, aquela trilha sonora faz você cagar um tijolo, irmão. Puta, mas o Resident Evil também tinha. Tem um amigo meu que mas o Resident Evil não tem um amigo meu que chamava Rafael Roriz. Ele inclusive era parente muito distante do tio dele que ele odiava. Né? E um abraço pra ele se ele estiver ouvindo. A gente chamava ele de Ruffles Horrors. Né? Ok. Uma coisa que adolescente não pode ter é irmão com menos de 10 anos de idade. Não pode, porque o que esse cidadão fazia? Ele torturava o irmão dele. Sabe o que ele fazia? Ele se trancava no quarto com o irmão e ficava jogando Super Castlevania 4. Puta que foda, E o velho. moleque se cagava de medo. Com Super Castlevania 4? Imagina se estivesse jogando Doom 3. Aquele jogo é fudido, eu tenho ele aqui. Nossa, é fudido também. Eu acho que eu sempre fui muito forte com esse negócio de jogo de videogame, filme de terror. É claro que não me impediu de apreciar esses jogos, tipo Resident Evil, Vampire. Que mais que tem de jogo de terror? De terror tem Alone in the Dark também. Isso. Cara, mas outro que eu cagava um tijolo. Agora, eu sempre gostei muito do tema de terror humorístico, do terrir, né? Aqui eu gostaria de citar Grinfandangos. Eu não conheço esse. Nossa, é maravilhoso. Outro também que eu gostava muito pra Mega Drive, que era o Decap Attack. Ah, Decap Attack
Attack era muito foda, velho. Eu perdia na fase da topeira. Eu zerei aquele jogo. Decap Attack era uma mumiazinha, cara, que tipo, ele tava incompleto, sacou? A trilha sonora desse jogo é maravilhosa. Era foda. Aí era assim, era a mumiazinha e que tipo assim, aí ela tinha uma abertura no abdômen. Aí tipo, tinha um rosto na porra do abdômen e o seu ataque era quando seu intestino saía pra fora. Caralho, que pesado, velho. Não é pesado não, o jogo é fofinho. Perdões pra quem tá ouvindo podcast, jantando, tomando café. Bota a trilhazinha do jogo, por favor. Velho. O jogo é maravilhoso. Sim, Você sabe por que eu perdia na fase da topeira? Quando a topeira aparecia, eu me cagava de rir, a topeira de óculos escuros. Sim, velho. Aquele jogo era foda pra caralho. Aquela criatura. Né? Agora você tá falando, tipo assim, jogos que me fizeram, tipo assim, nossa, caralho. Eu acho que teve um jogo, assim, que eu não acreditei. Porque a gente já tava na fase do Super Nintendo, né? O PlayStation já tava pra vir. Aí um amigo meu alugou eu sempre achei o som do Mega Drive uma bosta. Mas ele era uma bosta. Só que esse meu amigo alugou Street of Rage. Jogão. Gente, eu fiquei eu não acreditei que aquele jogo era pra Mega Drive, velho. Não, Streets of Rage era muito bem feito. Era muito foda, velho. Ô Burza, você também teve um jogo assim que te marcou muito, não? Ah, cara, pior que o que eu falei. Só se foi o Hero mesmo da época do Atari, cara. Que foi o jogo que. Porque eu dei uma pausa grande na minha vida de jogar, né? Aí quando você voltou pra jogar Left 4 Dead com nós, né, cara? Foi. Age of Empires antes, né? Ah, pior. Eu tive essa fase também. Eu parei no PlayStation 1, tô voltando agora, vou falar a verdade. Eu parei no Nintendinho. Eu jogava às vezes. Tinha os. Não lembro como é que chamava, mas você pagava lá pra jogar. Na locadora, né? Na locadora. Mas a gente aqui era locadora. Aí jogava, mas não teve nenhum que marcou assim mesmo pra falar, esse jogo e tal. E você, Colonhense? Então, eu vou citar 3 jogos que me marcaram muito, tá? Um da geração mais antiga, um da intermediária e da nova. Cara, da geração mais antiga, um jogo que me marcou muito, eu tenho um saudosismo fudido, é o River Raid, cara. Puta que pariu, joguei muito River Raid do Atari, muito. Eu passava naqueles tanquinhos de gasolina, caralho, ia embora, joguei River Raid pra caralho. Da geração intermediária, um que eu gostei muito, joguei tudo quanto é versão que saiu, é Street Fighter. Eu sempre gostei de jogo de luta. Street Fighter é foda. Street Fighter era bom demais. Cara, eu gostava muito do Super Street Fighter. Jogava muito aquela porra lá. Cara, eu joguei o primeiro, eu joguei o antes do Street Fighter. Eu esqueci o nome da porra do jogo. E tinha o Ken e o Ryu, que era pré-Street Fighter. Aí saiu o Street Fighter mesmo. O Street Fighter eu joguei muito. Cara. Não, mas peraí. É porque assim, você tem o Street Fighter e você tem e você tem o Street Fighter 2, que é o que estourou no mundo inteiro. Que é o que eu joguei pra caralho. Aí da nova geração, aí eu tive PlayStation 1, 2, 3, 4, eu tive todos. Eu tenho até hoje aqui PlayStation em casa, eu tive todos os PlayStation, eu tive Mega Drive, Super NES, cara, eu tive Game Boy, joguei muito Game Boy, eu tive Game Boy Color, cara, Pokémon é o jogo da minha vida. Não precisa citar, você vai lá no meu perfil, Pokémon pra caralho. Eu jogo Pokémon de tudo quanto é geração. Eu tive umas gerações que eu pulei porque eu não tive dinheiro pra comprar. Agora, das novas gerações de console de mesa, The Last of Us. Eu joguei Resident Evil pra caralho, mas o The Last of Us, todos os outros de zumbis, caralho. Eu tenho uma dor de cotovelo com como é que eu vou dizer? A geração do MMO, porque é um estilo de jogo que eu gostava. Primeiro porque, putz, se você for falar um jogo que marcou a minha vida, um deles foi Diablo. Ah, Diablo é foda, pô. Diablo, eu diria até, saca, tipo assim... Diablo é legal pra caralho. Eu nem tive muita vontade de jogar Diablo 3 porque eu não senti que não era a mesma coisa do 1 e o 2, né?
E se você for olhar, todos esses MMOs, né, os primeiros o MU Online e o Ragnarok. O primeiro dos primeiros é Tibia, mas esse não conta. E eles têm, basicamente, tipo assim, a dinâmica desses jogos é: vamos jogar Diablo com a galera. Não é? Só que com o tempo foi passando, o mercado ficou muito saturado, né? Você tinha MMORPG de tudo. Uhum. Praticamente tudo, e todos eles eram sempre a mesma coisa: upar, matar gigante, upar, matar gigante. E depois o meio de jogos de videogame foi ficando tóxico. Mas é porque também isso aí vai muito da evolução de como o mercado de jogos cresceu, né? Mas antes da gente passar para esse assunto, o seu José Spizlas. Alô? Alô! Você tem algum joguinho que marcou a sua vida espinolosa aí, não? Beleza. Eu tenho sim. Eu sou o último a falar sobre esse assunto, né? Não necessariamente. Não necessariamente. Bom, o Mário me esqueceu, então sim. Não. Ué, eu não perguntei pra você, não. Então não. Você não é o último e Deixa eu ser o último, então. Então tá. Bônus. Bônus. E o joguinho que te marcou? Putz, eu acho que um jogo é difícil, hein? Tá, todos que te marcaram. Velho, Doom tem um lugar especial no meu coração, porque é como a gente já comentou, né? Foi revolucionário. Não, Doom foi mesmo. Tipo, Doom e eu acho que Quake também. Você jogou Quake? Cara, pior que não. Nunca joguei Quake. Eu tenho esse problema com jogos de FPS, sabe? É uma questão de gosto, tá? É um gênero de jogo que eu não gosto, nunca gostei. Mas eles têm essa coisa de todos esses jogos aí são imitação de Doom e Counter-Strike. Porra, não, Boggs, não. Realmente, o seu preconceito te leva a essa ignorância. Não, eu sei que não tem exceções. Tem jogos que eu tenho vontade de jogar pela história. Um deles é o Doom 4. O outro é o Doom 3. Provavelmente o Doom 5 quando saiu. Mas eu não tenho muito essa coisa, saca? De ficar com um monte de moleque de 10 anos de idade xingando a sua mãe enquanto acha que tá numa guerra. Mas você pode jogar sozinho sem essa molecada. E eu vivi a geração do Counter-Strike da Lan House. Você sabe qual era o meu nickname na Lan House? Gosto de saber. Tinha os nomes escroto, né, velho? Não, como eu sempre fui muito bom em FPS, o meu nickname na Lan House era Presunto Sadia. Ô, Boggs, você é bom em FPS, cara? Não. Deve ser bom ir pra praia com você, porque aí não pega. Ô, Bruno, além do Doom, tem mais algum? Bom, mas já aproveitando que o Boggs me interrompeu, né? Mais uma vez. Eu gostava muito de Tomb Raider. Yes. Aliás, amava Tomb Raider. Tomb Raider era foda. É verdade. Tinha um joguinho, ele é desconhecido por acho que praticamente todo mundo. Ele chamava Dominion Storm. Puta, não conheço mesmo. Ele era basicamente um Age of Empires futurista. Tinha uns tanquezinhos, uns soldadinhos, umas armas modernas. Eu conheço esse jogo. Era muito louco. E aí você. A base do sustento do jogo era você achar umas poçazinhas de água. Aí você ia lá construir uma refinaria. E aí você gerava energia. E com essa energia você ia construindo os outros edifícios. Era do caralho aquele. Nossa, tinha um jogo de mecha. Tipo, era um jogo de estratégia com turno. Era jogo de mecha que você tinha que rezar não sei quantas vezes pra falar. Não, você invadia a mecha num robô gigante. Mecha é um robô gigante. Eu lembro que o jogo tinha uma história muito triste. Se você zerava o jogo, você tinha vontade de chorar. Mas enfim. Ô Bruno, você chegou a ver quando lançaram o Doom 2016? Não, lançaram? Porra, velho, jogão, velho.
E os novos jogos da Lara Croft, você já chegou a ver? Eu comprei na Steam e eu nunca joguei. Ah, porra, Ele gosta do tempo que a Lara Croft era, tipo, como é que eu posso dizer, tipo assim, a sexualização dos polígonos. Ah, sim, é. Gostava daquele peitão quadrado. Cara, olha só, o primeiro remake do Tomb Raider, você fica impressionado. É um puta de um jogo foda. O segundo também, The Rise of the Tomb Raider, é muito foda. Porque, tipo assim, pegaram a Lara Croft, que já era foda, e aí, tipo assim, mudaram ela geneticamente com o Wolverine. E, tipo assim, essa mulher apanha tanto, mas tanto, velho. Ela é feita de adamantium, tá ligado? Ela é muito foda, sabe? E são jogos assim, tipo, que pegaram e olha, eu tipo assim, o Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider e o Shadow of the Tomb Raider, essa nova trilogia aí da Lara Croft tá muito foda, sabe? E o Doom 2016 é muito violento, velho. Muito violento. Ah, bota fé. Opa! Agora. Então vou falar rápido aqui, porque tem muita informação que eu quero passar aqui e daqui a pouco eu vou sair pra dormir. Ah, então saia pra dormir. Ué, sai pra dormir. Tá, enfim. Então, bom, jogos que me marcaram, quando conheci o Wolfenstein, né, esse jogo me chamou muita atenção, mas aí veio o Doom, que realmente foi um jogo que me marcou. Eu fazia questão de não saber nenhum código, nenhum cheat, eu zerava tudo que podia fazer no jogo eu fazia, né? Ia de parede testando pra ver se tinha passagem secreta. Eu tentava tirar o máximo possível. Porra, mas tem umas partes ali dos capítulos do inferno que era foda os segredos ali, hein? Não, eu conseguia 100% de todos os segredos, inclusive das fases secretas, que a gente só conseguia através do segredo. Eu entrava na fase secreta e conseguia todos os segredos também da fase secreta. Consegui 100% de tudo. Eu era realmente fanático do Doom. Aí depois apareceu o outro jogo que me marcou pra cacete, foi o GTA 3. Esse negócio de estar um jogo aberto, não precisa nem jogar. Você pode ficar simplesmente andando no carro e ficar ouvindo música, passando no carro. Esse negócio é bom pra caralho, essa liberdade. Cara, GTA era bom, hein? Lembra do GTA 2? O GTA 2 era não de cheguei a jogar, cima não. que você jogava. O GTA 1 e o 2, eles eram de cima, Eu adorava aquele jogo. Era massa mesmo. Pois é, não, mas pra mim não tinha... o GTA Vice City? Tá, continua aí, o José. O GTA Vice City, eu tenho ele aqui pra jogar no tablet, mas eu não cheguei a jogar não. Eu jogava só o 3, aí depois o 4 e o 5. Eu matei todos eles, né? Vice City é bom, né, Pínola? Máfia italiana, show. Vou dar uma olhada agora. Mas o que eu tava dizendo assim é o seguinte, eu gosto desses jogos assim que fazem a simulação do mundo, né? E principalmente se for em primeira pessoa, porque eu me sinto como se estivesse dentro do jogo, né? E agora, no meu PlayStation 4, eu comprei o Pro justamente para poder comprar o VR. E eu tenho aqui o PSVR, né? O PlayStation Realidade Virtual. E agora eu acabei de zerar o Borderlands 2 VR, que são, sei lá, 50 horas de jogo. Eu fiquei 50 horas com o óculosinho jogando e realmente é uma coisa absurdamente sensacional, né? Assim, pra mim foi sensacional. Eu saio daqui da Barra de Tijuca e de repente tô num lugar futurista e é outra vida. Joga Resident Evil 7 no VR, Francisco. Eu tenho. Eu vou jogar, vai ser o próximo. Como assim? Jogar Resident Evil não vale refeição? roubar. Ô, Espínola, o óculos VR só funciona no Pro? Eu não tenho certeza não, cara, mas a minha lembrança é que só funciona no Pro. Mas eu não sei se o Pro é só o 4K, que só funciona no Pro, e o VR funciona em todos. Não me lembro. Dá uma pesquisa rápida aí. Bom, de qualquer maneira, eu tô conversando isso porque tem um assunto muito interessante que deriva desse assunto que a gente tá conversando de videogames, né? Que é o seguinte, que a gente tá vivendo numa realidade virtual, né? Que é num jogo, né? Que a minha tese, assim, é meio pro lado de Matrix, né? Quando acontece a singularidade, que as máquinas realmente ficam super mais inteligentes que os seres humanos e tal, elas têm aquele negócio de não poder machucar, né? E ter que cuidar do ser humano.
Então o que elas devem fazer? Elas devem colocar a pessoa no estado de... numa realidade virtual, que a gente está vivendo um jogo sem saber. Existem várias correntes filosóficas, inclusive Elon Musk é o maior expoente que defende que isso realmente acontece, né? Que diz que a chance que a gente está vivendo, de a gente estar vivendo numa realidade virtual é 1 em 1 bilhão, mas eu diria assim, é de 1 em 1 bilhão não, 1 bilhão e uma. Ou seja, a gente está vivendo uma realidade virtual. Por quê? Porque a gente vai evoluindo e tudo indica que a gente vai continuar evoluindo a realidade virtual, né? Até um ponto que vai chegar daqui a 10, 20, 30, 40 anos que a humanidade, alguém vai poder construir um jogo que a pessoa vai poder jogar sem saber que está jogando, né? Numa realidade muito parecida com essa que a gente vive agora. Uma vez que tenha chegado nesse ponto, podem ser feitas milhares e com o tempo vai passando infinitas simulações, né? Em que a pessoa pode jogar sem saber que está jogando num jogo. Então, existe uma probabilidade de a gente estar na realidade anterior a isso acontecer. E quando acontecer isso, vão ter bilhões e infinidades de simulações, jogos, que a pessoa vai estar lá sem saber que está. A probabilidade da gente estar na original, realidade original, é de 1 em infinitas. Ou seja, a gente nunca vai saber. Não, ou seja, a gente está numa realidade virtual. Essa é a verdade. Bom, seguindo esse raciocínio, né? Uhum. E eu falei disso, né? Porque esse tema de videogame sempre me interessou muito, e o fato de a gente estar evoluindo cada vez mais e eu ter visto essa evolução desde o início, desde o telejogo, e agora estar jogando uma realidade virtual mesmo, parece indicar assim que a gente vai chegar num ponto que a gente pode criar uma realidade virtual que a gente... Você tá vendo esse jogo aqui, esse PlayStation 1000, 9000, você vai poder jogar sem saber que tá jogando. A gente vai apagar a memória. Então, memória que você tava aqui. Se a gente fosse basear nessa história toda aí, você, por favor, né, ô Chico, descobre logo algum bug, algum cheat, porque tá fudido aqui a minha situação. Exatamente, tá? foi uma das primeiras coisas que eu reclamei. Tá? Porra. Foi a primeira coisa a gente vem pra... A gente veio pra porra do jogo pra ficar sofrendo o tempo todo? Mas isso aí é porque também ninguém quer um jogo facilzinho, né? Mas porra, velho, bota no normal, porque no Very Hard... Eu só quero cheat de dinheiro infinito, eu nem vou gastar tanto assim. Pois é. Ou um cheat pra dar respawn, né? A gente dá respawn, dá merda, pronto. A respawn eu não faço questão, não. Porque... Não, respawn não... Porque, inclusive, eu acho que já tá acontecendo esse negócio, porque algumas vezes eu quase morri na minha vida e eu, por exemplo, tem uma vez assim, quando eu ia me atropelar, de repente me senti como se tivesse sido puxado pro lado. Eu acho que eu morri naquela hora. É a hora que a mãe chama o Pedrinho, né? Mãe, o Pedrinho vem almoçar. Aí o moleque larga o controle por um segundo e fala: essa porra não tem pause, cacete. Aí quando vai ver, eu... Olá, pessoas. Mário que tá editando o podcast aqui do futuro. Tudo bom? Vamos dar uma ouvida nessa risada maravilhosa, cheia de vida, contagiante do Sr. Bruno Ventura. Aproveitem. Enfim, olha, tipo assim, jogos de videogame sempre, desde o fliperama, desde o Atari, mas eu tenho problemas com jogos 3D até hoje. Eu ainda me acostumei com essa tecnologia. Eu sou muito velho. Por exemplo, da geração PlayStation, eu achava os jogos muito feios. Não é que eu deixasse de jogar esses jogos ou não me divertisse com eles, mas eu achava eles feios. É sério, quem acha Virtual Fight bonito? Mas não é nem questão de achar bonito, Boggs. Mas porque, eu não me impressionava. Eu entendo, mas eu não me impressionava tanto assim com 3D. Eu me impressionava para um cacetão. Mas dessa geração tem um jogo que me impressionou porque eu achava divertido, porque eu achava 3D e porque eu achava bonito, que é o Wipeout. Wipeout, mas olha, eu vou te dizer, não só o Wipeout. Eu acho o jogo
Mas no Super Nintendo não tinha o Star Fox? Tinha Star Fox, eu achava Star Fox feio, mas eu adorava. Não, mas tô o jogo. falando, mas era foda o negócio. Era divertidíssimo, eu adorava o jogo. Né? Ok, eu falei do Wipeout é um jogo que, assim, foi o primeiro jogo que eu joguei e que a trilha sonora ela não era sintetizada. Depois, por algum motivo, eu não sei porque eu me enjoei disso. Mas a trilha sonora era legal, tudo nesse jogo era legal. Até hoje eu sou super fã da franquia. Tanto é que se você perguntar pra mim quais são os seus jogos de corrida favoritos, F0, Wipeout e não tem mais jogo de corrida. Um jogo que eu viciei desesperadamente, que eu tive que parar, senão não ia fazer mais nada da minha vida, é StarCraft. Esses jogos assim são extremamente viciantes. Você fica meses jogando também. Né? E agora eu vou falar sobre o último jogo de videogame que eu tive esse wow, porque assim, por eu brincar de computação gráfica, eu não me impressiono fácil com fotorrealismo. Eu acho legal, é muito legal a gente jogar um jogo de videogame onde você tem um cenário que parece que você está numa cidade, parece que você está numa floresta, você quase acredita, né? Mas não é uma coisa que me impressiona, assim, que me deixa de boca aberta. Eu gosto muito mais da arte do que do fotorrealismo. E o último jogo que eu virei assim, uou, que jogo lindo, foi o jogo Children of the Light, que é um jogo indie, que é um RPG. Eu sei qual é, um RPGzinho. Cara, eu vi o trailer daquele negócio, me deu vontade de chorar, porque tudo é bonito, a arte é bonita, a animação é bonita, a trilha sonora é fantástica. Eu tenho muito dessa coisa, eu tô muito mais interessado na arte do que naquela coisa de masturbação de computação. Olha como esse computador faz uma renderização em 4K maravilhosa. Mas a gente, no mundo dos games, a gente passou muito tempo com isso, né? A molecada, assim, definia jogo bom por gráfico. Elas esqueciam que tinha história, elas esqueciam que tinha música, esqueciam que tinha jogabilidade. É uma coisa que eu falo, quem liga pra gráfico é gerente de banco. A gente quer ver arte. Não, quando eu falo arte, isso inclui a arte fotorrealista, o estilo fotorrealista. O que as pessoas não entendem é que o fotorrealismo de um jogo como Crysis, como GTA V, sabe? O fotorrealismo ele não está no tamanho do pinto da sua placa de vídeo, também está no talento do artista que está por detrás daquele jogo. E quando eu digo artista, vai desde o cara que modelou o personagem, fez a textura, até o programador. O cara que escolheu como é que o shader vai se comportar naquela iluminação. Falando em retrô, o que tá muito aparecendo aí no Facebook de propaganda e que tá no mercado aí são esses videogames Raspberry. Que são retrô, né? Vem com 5 mil jogos, não sei o que, dos jogos do Atari até o PlayStation 2 no máximo, assim. Muito bem, meninos, vamos para as perguntas? Vamos. Não. Vamos para as perguntas, então. Deixa eu ver, só temos uma pergunta aqui do e-mail. Do Udo Henrique. Qual o melhor jogo de exploração espacial? Ou melhor dizendo, existe algum jogo de exploração espacial que pode aliviar a raiva de No Man's Sky? Ou vale a segunda chance no No Man's Sky? Vocês conhecem No Man's Sky? Conheço, é uma bosta. É porque assim, a gente passou a maior parte do tempo falando dos jogos velhos e não falando dos jogos mais novos. No Man's Sky foi uma proposta de que o cara fez assim um universo tipo totalmente randômico que dava a ilusão de que viajaria por bilhões de planetas em outras palavras, ele contratou o gerador de Lero para ser o design do jogo. Exatamente, né? E aí o cara falou que você ia viajar por não sei quantas bilhões de estrelas, visitar não sei quantos bilhões. Mas não, ele fez meia dúzia de planetinha ali, que quando dá tela de load, ele muda ali, faz um randômico aí, tanto pra bicho quanto pra fauna e flora. Então assim,
foi o primeiro jogo que eu vi que, tipo assim, dá essa ilusão, tipo, de viagem espacial. É um Minecraft espacial, pra começo de conversa. Tipo, eu acho uma bosta esse jogo. É isso daí. Melhor definição. Tem algum outro jogo que vocês conheçam que faz isso? Não, graças a Deus. Muito bem, vamos para as perguntas do Facebook. A Janara Hermina L. Dias. Isso aqui é pra quem jogou Resident Evil. Aí ela tá falando assim, ó. Resident Evil 5, jogo bom ou um erro? Eu achei bom, mas não é Resident Evil. É que nem os Castlevania 3D que eu falei pra você. Até você jogar... Você jogou Lords of Shadow? Joguei, é muito legalzinho. É um joguinho de 3D de ação, né? Lembra muito. Boggs, não. God of War. Boggs, você não diga isso. Você não diga isso. É legal, é só isso, pronto. Não é Castlevania. É sim. Não é Castlevania. É sim. Não é. É. Não é. Enfim, Resident Evil 5. Jogão. Eu acho um lixo do 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 lixo. Resident Evil 5. Ele é tão bosta porque, tipo assim, o jogo ele é chato, ele é repetitivo e Quick Time Event. Quem foi o filho da vaca que inventou essas bosta de Quick Time Event? Quick Time Event. Defina o Todd Time Event aí pra nós. O que é Quick Time Event? Você tá lá jogando de boa, aí vem uma cena de... Aí de repente aparece um botão piscando na sua cara assim, por uns 10 segundos, e aí você tem que apertar aquele botão. Se você não apertar, você se fode. E no Resident Evil 5 tem o tempo inteiro. É o tempo todo. Você não joga, você fica fazendo Quick Time Event nessa porra. Maravilhoso. Essa bosta foi inventada, se eu não me engano... Não vou aqui afirmar, tá? Mas eu acho que foi inventado com God of War. Só que God of War era só quando você comia as mulheres, era só com algumas coisas dos chefes. Agora o Resident Evil 5 é o tempo todo, você não joga aquela merda. Eu zerei aquele jogo 2 vezes, passei raiva 2 vezes. Eu acho uma bosta. A Janara falou que achou bom, mas não é Resident Evil. Não é Resident Evil. Não é. Não é a proposta, né? Não é Resident Evil. Na verdade, tipo, não é nem um jogo decente. Aliás, o Resident Evil vai até onde? Resident Evil agora está no 7. Não, tô falando de verdade. Assim. 7. Porque, por exemplo, você tem o filme do Highlander, né? Você sabe qual é a regra do Highlander. Highlander só pode haver um, o 2, o 3, esses filmes não existem. Ah, sim. Então, eu refaço a pergunta pro Resident Evil. Quantos Resident Evil são? Quantos Resident Evil são? Eu acho, se for nesse. No meu conhecimento de quem não é fã de verdade, sabe, pra mim é só o 1 e o 2 e o último parece que é legal também. Sim, o 1 e o 2 e o 4 também tem um espaço muito grande, tá, nos fãs. É considerado um dos melhores Resident Evil. O melhor Resident Evil que consideram é o 2. O 4, aí tem o 7 que a galera gostou muito. Na verdade ficou bem dividido, mas a galera gostou mais. E teve o remake do 2 que a galera gostou muito. Mas assim, não destronou, não tirou do trono o Resident Evil 2 do Play. Então, num jogo legal pra vocês, assim, o Franco Lima tá perguntando qual é a preferência de vocês? Storytelling, que é tipo de contar história, ou Sandbox, que você é livre pra fazer o que você quiser num jogo? Então, diga aí, Burz. O quê? O que você prefere num jogo? Tipo, a história ou a liberdade que o jogo te dá? Putz, cara, como eu tô novo aí, né, retomando agora, fica difícil responder, mas... Então, eu prefiro história. Gosto muito mais de jogo com história, me divirto. Cara, The Last of Us, eu prefiro história, The Last of Us é foda, até chorei na porra, puta jogado. Na moral, gosto de jogo com... A história do jogo, pra mim, sempre foi cativante. Tá aí, os jogos que eu mais gosto são os que tem, ao mesmo tempo, o melhor storytelling, na minha opinião, é claro, e liberdade absurda, né? Que são os jogos de estratégia e os MMORPGs. Então, pra mim, é uma pergunta meio que não faz sentido. Eu gosto do storytelling de Arkanoid, por exemplo, Tetris. Sim, Tetris. E a Luana Ximenes pergunta: personagem favorito? Aliás, beijo, Luana Ximenes, sua gata linda. E beijo, Ana Paula Senac, encarnando o pombo. Personagem favorito de Mortal Kombat? Velho, eu vou de Sub-Zero. Boggles?
Raiden. Raiden. Eu acho que eu vou concordar com o Jorge. Eu gosto bastante do. Não, Scorpion. Cara, É difícil, né? Os dois são ultra foda, velho. O Raiden nem é tão foda assim, eu só gostava dele porque ele soltava raio. Bom, vamos terminar, né? Mesmo porque, tipo, vai me dar um trabalho do caralho pra editar isso aqui, porque ficou muito longo. Você vai demorar um tempo pra zerar esse podcast aí. Vai. Então vamos se despedir. Muito obrigado a todo mundo que ouviu aqui o podcast da Groselha. Tá? Dá boa noite, gente. Ou bom dia, boa tarde, sei lá. Então, boa noite aí pra todo mundo. Ou bom dia, sei lá, que hora que você tá vendo isso. Ou boa madrugada, como eu falei no começo. Até mais, até o nosso próximo podcast. É isso aí, boa noite. Bom, gente, tô indo aí. Valeu, Burso. Valeu. Bom dia, boa tarde, boa noite, um beijo pra todo mundo, boa madrugada, espero que vocês gostem. Você que ouve esse podcast enquanto joga, eu desafio você a xingar o GM no chat agora. Velho, xingar GM é uma merda, né, cara? Puta que pariu, você xingava GM, acabou, velho. Você perdeu sua conta, você perdeu sua vida toda. Era um caralho. Mas enfim, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado a você que ouviu. Se você gostou desse podcast, dá o likezinho aí no YouTube, tá? Compartilha com a galera. Vamos fazer esse podcast crescer mais um pouquinho aí, porque, né? Bacana. E eu vou ficando por aqui. Nós vamos ficando por aqui. Meu nome é Mário de Carvalho, esse é o podcast da Groselha. Bom dia, boa tarde, boa noite. Valeu, falou e tchau, tchau.